O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é o pseudônimo do professor Hipólito Leon Denis Arrivaio. Nós estamos fazendo um estudo da editora FEB. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel mostra-nos que ninguém vai morrer depois da morte. Por mais que as pessoas tentam falar, mas ninguém voltou do túmulo para contar. Para quem? Não voltou talvez para você, mas voltou para José, para Manuel, para Maria. E tem uma série de situações que a doutrina espírita mostra que após conversar com esses espíritos via mediunidade, vai tendo as informações necessárias para saber que existe a vida após a morte, como que ela é, como que os espíritos fizeram a sua passagem e assim por diante. Como meios e formas de nós procurarmos e conseguirmos entender as realizações e as reações da vida. Aqui nós temos todas as obras da codificação, são 5 livros básicos, mais o que é o Espiritismo, e tem também o Obras Póstumas, que aqui nesses slides não está. São livros importantes para a gente adquirir mais informações e procurar entender os mecanismos e os processos das comunicações mediúnicas e da vida no plano espiritual. Existe também uma coletânea de revistas do jornal O Consolador, que são coletâneas de revistas espíritas, são vários volumes, que vão fazer com que você enriqueça mais seus conhecimentos espirituais. No capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Só que mortos para os orientais é diferente de estar morto fisicamente. Mortos para os orientais é quando você não entende as regras da vida espiritual. Quando você não consegue compreender as normas da vida espiritual, aí é morto. Não importa se você está andando com o corpo ou se você está andando sem o corpo. Importa que se você não procura se inteirar, se interagir, se informar de como é a vida no plano espiritual, de que forma que a vida se manifesta no plano espiritual, para os orientais você é como se estivesse morto. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios. É debalde invocar os espíritos como fazem alguns para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. Tem lá no Velho Testamento, quando Moisés proíbe então de evocar os mortos, mas não de comunicar com os espíritos. E a diferença é que quando ia se comunicar com os mortos, as pessoas queriam determinadas informações de cunho pessoal. Quando ia conversar com os espíritos, era de alguma informação de cunho geral, para que esclarecesse o povo daquela época. É importante nós entendermos isso. E o próprio Jesus, quando ele sobe o Tabor, acompanhado de João Batista e Pedro, ele então chega lá, ele vê, aparece para eles, Moisés e Elias, conversam com eles, e das nuvens surge uma voz que diz: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." Ou seja, o próprio Jesus mostrou a reunião de materialização, a reunião de comunicação com os espíritos que estavam ali comunicando, e mais a transcomunicação, que é quando uma voz aparece, ou também chamada de voz direta, quando a voz aparece de algum lugar e se comunica diretamente sem a intervenção humana, sem a intervenção de um médium, explicitamente. É lógico que implicitamente tinha que ter um médium para provocar o fenômeno. É importante nós entendermos esses prismas, essas ideias, essas situações, para que a gente possa, então, compreender como funciona o mecanismo das comunicações espirituais. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés. A seguir, damos os termos nos quais se refere ao assunto, a mesma pastoral que citamos nos capítulos precedentes. Então,
O Kardec ele pega os dados da Igreja Católica para mostrar para as pessoas que não existe proibição. Já no meio protestante existia proibição, mas não tinha textos explicitando, pegava-se passando basicamente culturalmente ou repetia-se aquilo que a Igreja Católica falava. Pelo que a gente entende, é por isso que ele não cita as partes da Igreja Reformada. E paradoxalmente, com os efeitos de hoje que a gente vê na nossa sociedade, os grandes colaboradores de Kardec eram protestantes. Eles sabiam da luta para desestabilizar e tirar o poder da Igreja Católica, então eles já entendiam isso, sabiam disso, e ao verem da doutrina espírita uma força paralela que iria fortalecer ainda mais o movimento cristão, então eles se ajuntam, se agrupam. Tinha inclusive judeus que participaram também da codificação, alguns médiuns eram judeus, muitos eram protestantes, e também tinha os católicos. E a ideia do Kardec não era desestruturar as religiões, é mostrar como que as religiões poderiam ser elas mesmas e estudar o espiritismo. Essa era a ideia principal dele. Só que começou a partir de um determinado momento, não dá certo, porque algumas pessoas se sentiram ameaçadas pelos mais variados motivos dentro daquilo que eles criam, dentro daquilo que a doutrina espírita trazia. Por isso, veio a cisão, a separação entre eles. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que se evocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. Então aqui está mostrando para a gente que Moisés punia os gentios. E também que as pessoas não deveriam procurar saber de adivinhos e nem conversar com aqueles que eles traziam lá de alguma maneira alguma informação para revelar futuro, revelar outras características, que aí sim era proibido. Então vamos ver. Morra de morte o homem ou mulher em quem houver espírito pitônico, de Piton, pitonisa, sejam apedrejados, sobre eles recaia o seu sangue. Então Moisés às vezes era muito radical. Nos 10 mandamentos ela não matareis. Mas aqui está dizendo que tinha que matar, que tinha que ser apedrejado as pessoas que ousavam comunicar com os espíritos. Logicamente que isso é uma visão muito fragmentária de um evangelho que é pautado no amor, na liderança do amor, na liderança da misericórdia e da paz. Quem pensa diferente disso, logicamente está meio fora do tom que deveria estar. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm espírito pitônico, excedam as práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa entrada às nações que cometeis tais crimes. Veja bem, nós precisamos entender aqui que já tem alguns dados que fogem àquilo que nós fazemos. Nós comunicamos com os espíritos quando eles vêm se comunicar conosco. E quando evocamos algum, não é para fazer adivinhação, é para trazer informação e instrução. E lá no livro dos médiuns, os espíritos dizem que a função deles é ajudarmos-nos a nos melhorarmos moralmente. Então, primeiro aqui, não consulte adivinhos. Então, nós não fazemos adivinhações. Nós trabalhamos para esclarecer espíritos. E também sonhos e agouros são situações delicadas de se tentar entender, porque cada sonho tem um significado para aquela pessoa, e não no geral. Jung, como grande estudioso dos sonhos, ele estabeleceu alguns padrões de interpretação de sonhos que alguns psicólogos junguianos seguem até hoje, mas não é prática espírita, é prática de alguns psicólogos. Quem use malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os espíritos, os que têm o espírito pitônico. Excedam a prática de adivinhação, interrogando os mortos. Nós não temos a prática da adivinhação. Não procuramos quem tem espírito pitônico. Os espíritos vêm se comunicar. Às vezes eles fazem alguma revelação do futuro, podem fazer.
mas nós vamos ouvi-la com serenidade, com equilíbrio, sem criar problemas, sem fazer alardes, sem sair falando para todo mundo que tal espírito falou isso e aquilo. O sortilégio, encantamentos, malefícios são situações de pessoas que procuram fazer atos. Eu te ofereço isso para me dar aquilo. Isso a gente não faz, isso não tem no meio espírita. Ah, mas tem espírita que faz. O problema é dele, ele não é um espírita verdadeiro, não é um espírita que está procurando fazer a sua reforma íntima. Porque quem está preocupado muito mais em ajudar as pessoas a se melhorarem, ajudar as pessoas a se perdoarem, a se amarem, do que tomar certas atitudes incompatíveis. E assim, nós temos que refletir sempre nos ensinamentos do Evangelho para nós não ficarmos pensando nele mecanicamente, e sim pensar nele de forma transcendente para que a gente possa entender novas realidades, novas posturas que a vida nos oferece, que a vida traz para nós.